Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito do Trabalho e hoje nós vamos entrar em conteúdo novo, Sistema Remuneratório. Bom, a remuneração é o conjunto de todas as verbas recebidas pelo empregado como contraprestação pelos serviços prestados para aquele empregador. E essas verbas, elas abrangem tanto as remunerações pagas diretamente pelo empregador, no caso, salário, quanto aquelas verbas que são pagas por terceiros, no caso, as gorjetas. Quanto às gorjetas, nós temos dois tipos de gorjetas. Um tipo é aquele que a empresa cobra diretamente dos clientes para destino dos empregados. Então, é aquele 10% do garçom, né? Aquele serviço que a gente paga e já sabe que vai ser destinado ao empregado. Aquele valor é gorjeta. Mas também aquele valor que o cliente paga diretamente, espontaneamente ao empregado da empresa, ao garçom, essa gorjeta também é considerada gorjeta que vai compor a remuneração do empregado também. Essas gorjetas, tanto as que a empresa cobra do cliente para direcionar o empregado, quanto as que o cliente paga diretamente para o empregado, elas compõem a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Ou seja, quando a empresa for pagar o 13º desse empregado, as férias, o FGTS, o INSS, ela vai levar em consideração não apenas o salário base daquele empregado, mas o salário base mais a média das gorjetas. Por isso que as gorjetas são importantes no que se refere ao seu caráter de remuneração. Só que aí nós temos um detalhe, que as gorjetas elas não vão integrar, por conta de base legal, o cálculo do aviso prévio, do descanso semanal remunerado, do adicional noturno e das horas extras. Então, as gorjetas vão servir para cálculo de 13º, de férias, de FGTS e INSS. Não quero que vocês decorem isso, não tem necessidade, mas é importante saber que sim, as gorjetas refletem para verbas trabalhistas, mas não todas. Então, remuneração é o salário mais a gorjeta. Gorjeta nós já vimos o que é, e salário, por sua vez, é a contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado, que vai ter então uma natureza alimentar. Quando a gente fala que o salário tem natureza alimentar, a gente quer dizer que esse salário ele vai servir para que o empregado consiga prover a manutenção daqueles direitos básicos para a sobrevivência, como alimentação, moradia, vestuário, saúde. Então, esse salário ele é pago diretamente pelo empregador ao empregado. O salário do empregado ele vai ser composto do seu salário base, aquele salário pelo qual o empregado aceitou trabalhar naquele emprego. Só que além daquele salário base, vamos supor, João recebe R$ 1.200, João também pode receber algumas outras verbas, como por exemplo, João pode receber R$ 1.200 mais o adicional de horas extras daquele mês que ele trabalhou, mais adicional de insalubridade. Então, nem sempre o salário vai ser só o salário base. Às vezes, o salário vai compor tanto o salário base quanto alguns outros adicionais. Nesse caso, é importante a gente saber se esses adicionais que esse empregado vai receber a título de contraprestação, eles vão ter natureza salarial. Por exemplo, um empregado ele pode ter o salário base de R$ 1.200, mas além disso, ele pode receber plano de saúde, adicional noturno, mensalidade de academia de graça, vários benefícios. Dessas várias verbas que ele ganha, eu preciso identificar que verbas têm caráter, têm natureza de salário. Por que eu preciso identificar? Porque a partir do momento que eu identifico quais verbas têm caráter de salário, essas verbas vão integralizar os cálculos para os demais direitos trabalhistas. O que isso quer dizer? Isso vai dizer o seguinte: vamos supor que João recebe aqueles R$ 1.200, porém o João ele também trabalha em ambiente insalubre, ele recebe um adicional de insalubridade, que nós vamos ver depois como que funciona. Então o João ele recebe R$ 1.200 mais R$ 200 de insalubridade. Eu preciso saber se esse adicional de insalubridade tem caráter salarial, porque se ele tiver,
Quando a empresa for calcular 13º, FGTS, INSS, aviso prévio, férias, todas essas verbas trabalhistas, ela vai contabilizar para cálculo dessas verbas o salário do empregado. O salário é 1.200. Porém, se o adicional de insalubridade tiver natureza salarial, todas essas verbas vão ser pagas com base em 1.200 mais 200 do adicional de insalubridade. E nesse caso, o INSS do empregado vai estar sendo pago em cima do valor de R$ 1.400. Porém, se o adicional de insalubridade não tiver natureza salarial, o FGTS, o INSS, as férias, o 13º e todas as verbas trabalhistas vão ser pagas somente com base no 1.200. Ele vai receber os 200 de insalubridade. Porém, esses 200 não vão integralizar o cálculo para as demais verbas trabalhistas. Por isso que eu preciso sempre identificar que verbas têm natureza salarial e que verbas não têm natureza salarial. Para as verbas que não têm natureza salarial, nós chamamos de verbas de natureza indenizatória. Então, nós sabemos que remuneração é salário mais gorjetas e sabemos que salário é um conjunto de várias verbas, tanto do salário base quanto de outras verbas. Porém, nem sempre essas outras verbas vão ter natureza salarial. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer quais verbas, além daquele salário base, têm natureza salarial, ou seja, quais verbas vão integralizar a base de cálculo para as verbas trabalhistas. A primeira verba de natureza salarial que nós vamos estudar agora são as gratificações legais. As gratificações legais são contraprestações pagas pelo empregador pelo serviço prestado pelo empregado, como uma demonstração de agradecimento, de recompensa por aquele trabalho que foi executado. Então, nós temos 3 gratificações legais na CLT, que é a gratificação natalina, a gratificação por função e a gratificação de quebra de caixa. A gratificação natalina é o famoso 13º salário. Então, o nome legal para o 13º é gratificação natalina. O pagamento dessa gratificação natalina vai ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela, sendo metade, do salário do empregado, vai ser paga entre fevereiro até o último dia de novembro. Tem que ser paga até o último dia de novembro. E a segunda parcela, a segunda metade do salário do empregado, deverá ser paga entre o último dia de novembro até o dia 20 de dezembro. Uma pergunta que surge muito: pode a empresa pagar o 13º de uma vez só? Pode, desde que o faça até o último dia de novembro, porque metade tem que ser até novembro. Se ele quiser antecipar a outra metade, não tem problema. Só que metade tem que ser até novembro e a outra metade tem um prazo até dia 20 de dezembro. Caso o empregado tenha entrado na empresa há menos de um ano, ele não vai ter direito a esse salário cheio, ele vai ter direito a esse salário de forma proporcional aos meses que ele trabalhou. Nesse caso, a gratificação natalina, o 13º, ele tem caráter salarial. O que isso vai significar? Significa que quando o empregado receber esse valor, essa gratificação natalina, esse valor vai refletir para as demais verbas trabalhistas, ou seja, vai sim constar lá no FGTS dele, vai ser retirado um valor de FGTS, vai sim ser pago o INSS com base nessa gratificação natalina, porque é uma gratificação legal, tem característica de salário, tem natureza salarial. A segunda gratificação é a gratificação por função. Então, quando o empregado ele for promovido na empresa para exercer um cargo de confiança, um cargo de gerência, a lei diz que ele vai receber um aumento de no mínimo 40% do seu salário enquanto ele exercer essa função de gerência. Então, quem é promovido para cargo de gerência vai receber 40% a mais em seu salário. Quem for exercer cargo de gerência não terá controle de jornada. Portanto, esse 40%, ele também é uma forma de compensação das horas extras que, eventualmente, esse funcionário iria prestar, como gerente. Então,
O empregado gerente, elevado ao cargo de confiança, que foi promovido, ele vai receber um adicional de no mínimo 40%. Esse adicional é obrigatório e ele se chama gratificação por função. Esse valor de gratificação por função tem natureza salarial. O que isso vai significar para a gente? Vamos imaginar aqui um exemplo. A Joana, ela é vendedora e ela recebe o salário de R$1.000. Só que a Joana, ela é tão boa vendedora que ela foi promovida a gerente da loja. Sendo promovida a gerente da loja, ela, por conta de lei, tem que receber 40% a mais do seu salário. Então, ela passou a receber R$1.000, que já era o salário base, mais R$400 a título de gratificação de função. Nesse caso, quando for ser contabilizado, feito o cálculo do 13º, das férias, do INSS dos meses, do FGTS em todos os meses, aviso prévio, horas extras e todos os direitos trabalhistas, vai ser levado em consideração qual salário? O de R$1.000 ou 1.000 mais 400? 1.000 mais 400, 1.400. Por quê? Porque a gratificação por função tem natureza salarial e, tendo natureza salarial, reflete para todas as demais verbas trabalhistas. E aqui uma observação. Nesse caso de promoção de empregado a cargo de gerente, a cargo de confiança, a empresa ela pode a qualquer momento retornar esse empregado ao cargo de origem. E caso a empresa faça isso, quando o empregado retornar ao seu cargo de origem, no caso, quando a Joana voltar a ser vendedora, ela perde o direito àqueles 40% de adicional, porque esse 40% é um salário condição. Ela vai receber enquanto for gerente, enquanto exercer cargo de confiança. E por último, nós temos a gratificação de quebra de caixa. A gratificação de quebra de caixa paga aos empregados que trabalham operando caixas e tem como objetivo cobrir eventuais erros de contagem pelo empregado. Então, são aqueles empregados que são operadores de caixa, trabalham com dinheiro e, eventualmente, ao fechar o caixa ou abrir o caixa, eles, claro que podem se deparar com pequenas diferenças no caixa, né? Centavos que depois se transformam em reais e pode acontecer, às vezes, de perder, de receber um troco errado e não perceber. Por isso, a lei estabelece que os funcionários que trabalham com caixa vão receber gratificação de quebra de caixa. O valor dessa gratificação, a porcentagem, o valor fixo dessa gratificação vai ser estabelecido por instrumento coletivo. Mas vamos imaginar aqui, vamos chutar aqui um valor de R$200 de adicional, né, de gratificação de quebra de caixa. Então, colocando aqui num exemplo, o Maurício recebe R$1.000 de salário base, mais R$200 de gratificação de quebra de caixa. Como a gratificação de quebra de caixa tem natureza de salário, que nós estamos aprendendo aqui, nós já sabemos que o INSS, o FGTS, as férias, as horas extras, todas as verbas trabalhistas do Maurício serão calculadas levando em consideração tanto o salário base quanto essa gratificação de quebra de caixa. Então, tudo vai ser calculado com base em R$1.200 e não em R$1.000, que era o salário base. Porque gratificação de quebra de caixa tem natureza salarial, natureza remuneratória. Essas 3 gratificações são as gratificações que a lei estabeleceu. Fora isso, pode ser que o empregador queira estabelecer alguma gratificação por mera liberalidade. Essas gratificações, bônus que o empregador queira pagar por mera liberalidade, ficam a cargo dele, não terão natureza salarial, ou seja, não vão incidir na base de cálculo para as verbas trabalhistas. Porém, pode ser que a convenção coletiva estabeleça alguma gratificação. Caso a convenção coletiva venha estabelecer uma gratificação específica para uma determinada categoria, a própria convenção coletiva ou acordo coletivo vai especificar se essa gratificação vai ter natureza salarial ou não. E aí, a partir da leitura do instrumento coletivo, nós vamos saber se essa gratificação deve integrar a base de cálculo para as verbas trabalhistas ou não. Então, o salário do empregado é composto pelo salário base, pelas gratificações legais que nós vimos agora e também por comissões e percentagens.
Comissões em percentagens são aqueles valores que o empregado vai receber em contraprestação pelo serviço prestado. Esses valores de comissão, eles podem constituir todo o salário. Ou seja, pode ser que nós tenhamos um empregado que receba só por comissão e só por percentagem. O que é o percentagem, né? Só pelo percentual das vendas. E a comissão, a partir de tantos, você receberá a comissão de tantos, né? Então, pode ser que o empregado ele receba só por comissão, mas pode ser que ele também receba uma parte do salário base, e uma outra parte por comissão. O importante aqui é que os empregados que trabalham recebendo só comissão, eles têm reservado o direito de nunca receber um salário inferior ao salário mínimo. Então, é importante saber disso. E caso esse empregador veja que esse empregado está ganhando muito, né, de comissão e de percentual, o empregador não pode alterar a forma de cálculo para prejudicar o empregado, vindo a ocasionar, por exemplo, um salário inferior ao que esse empregado estava recebendo, né? Então, nós temos que ter isso em mente, que o salário do empregado ele não pode ser prejudicado, muito menos intencionalmente. Então, essas comissões e as percentagens, elas têm sim natureza de salário. Então, vamos supor que o empregado receba R$1.000 de salário base, mais comissões. A média da comissão dele durante o ano foi, por exemplo, R$500. Então, o 13º dele vai ser R$1.000 mais a média das comissões, porque as comissões elas vão integralizar a base de cálculo para todas as verbas trabalhistas. Da mesma forma, quando esse empregado recebeu o seu salário de R$1.000 mais 500 de comissão, o valor que o empregador vai pagar lá para o INSS, o valor que vai ser pago de FGTS, tudo isso vai ser calculado com base tanto no salário base, junto com a comissão, porque a comissão em percentagem tem natureza salarial. Salário base, gratificação legal, comissão em percentagem, também temos os adicionais salariais. Tudo isso vai compor o salário do empregado. Vamos começar agora a ver, então, quais são os adicionais salariais. Primeiro adicional salarial, que vai ter natureza de salário, é o adicional de hora extra paga com habitualidade. Então, o adicional de hora extra pago com habitualidade tem natureza de salário. O que é isso? Então, nós temos um empregado que ele eventualmente faz horas extras. Se eventualmente ele faz horas extras, essas horas extras não têm natureza de salário, tem natureza meramente indenizatória. O empregado vai receber aquele mês um extra, né? Adicional de horas extras e recebeu e ponto. Porém, se esse empregado ele presta horas extras com habitualidade, o valor dessas horas extras passa a ter natureza desse salário. E o que é a habitualidade para a Justiça do Trabalho? O que é a habitualidade para a lei trabalhista? A habitualidade, horas extras habituais, é um critério subjetivo. Então, não tem um critério objetivo que vai especificar quando, a partir de quantas horas por semana, a partir de quantos meses fazendo horas extras, que essas horas vão se tornar habituais. Mas a jurisprudência entende que passou de 1 ano ou passou de 6 meses, já pode se considerar habitual. Porém, isso não quer dizer que em menos tempo eu não possa conseguir o reconhecimento de horas extras habituais. Ela só diz que passou de 6 meses e de 1 já se entende sendo habitual. Então, habitual não significa fazer horas extras todos os dias, não significa fazer horas extras 3 vezes por semana religiosamente, mas sim que durante um determinado período sempre era realizado as horas extras. 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, mas durante um longo período. Caso esse empregado realize horas extras habituais, o valor que ele estava acostumado a receber dessas horas extras, porque elas eram habituais, né? Então, todo mês ele recebia R$300 de hora extra. Todo mês. Esse valor de R$300 já não é mais um mero valor indenizatório. Ele já é salário. O empregado já está contando com esse salário para o seu orçamento mensal, porque ele já recebe todo mês. Então, esses R$300 têm que incidir, sim, para cálculo de todas as demais verbas trabalhistas, FGTS, INSS, 13º, aviso prévio, férias e tudo mais. Outro adicional que também vai ter caráter salarial
é o adicional noturno quando pago com habitualidade. Então, vai seguir a mesma lógica do adicional de horas extras. Se o adicional noturno for pago com habitualidade, ele vai refletir para todas as demais verbas trabalhistas. Porém, se o empregado realizar eventualmente horário noturno, trabalho em horário noturno, aí esse adicional noturno vai ter meramente um caráter indenizatório, não vai ter caráter de salário, não vai refletir para as verbas trabalhistas. O adicional de transferência também é uma verba que vai ter natureza salarial. Quando que vai ser devido esse adicional de transferência? Quando o empregado ele for transferido provisoriamente e com mudança de domicílio. Então, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir provisoriamente o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato. Mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, a um adicional, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar essa situação. Ou seja, caso o empregado seja transferido e essa transferência acarrete em mudança de domicílio e que a transferência seja provisória, o empregado tem direito a um adicional de transferência mínimo de 25% do valor do seu salário enquanto durar essa transferência. Isso não quer dizer que o empregador não possa transferir de forma definitiva o funcionário. Claro que pode, se o funcionário também concordar com isso, claro que pode ser transferido definitivamente. Porém, caso seja transferido definitivamente, não terá direito legal ao adicional de transferência. Então, esse adicional de transferência ele foi estabelecido pela lei para transferência provisória, porque se entende que quando o funcionário ele é transferido de forma provisória, ele é mais lesado do que o funcionário que é transferido de forma definitiva. Porque ao ser transferido de forma provisória, o empregado ele não muda totalmente a sua vida de forma definitiva. Então, ele fica, por exemplo, foi transferido provisoriamente para Alagoas. Vai trabalhar por 2 anos, por exemplo, em Alagoas, ou até ser construída a matriz em Alagoas, ou a filial da empresa em Alagoas, né? Enfim, temporariamente. Nesse período, ele não leva filho, matrícula na escola, compra apartamento, se estabelece na cidade. Ele vai, trabalha e volta. Ele vai, mas ele fica vinculado à sua cidade do contrato original, do contrato de trabalho. Por isso, se entende que ele é mais lesado. E justamente para compensar todo esse transtorno, a CLT estipula um pagamento de no mínimo 25% de adicional, a título de adicional de transferência. Então, são requisitos para o pagamento de adicional de transferência, que a transferência seja provisória e que acarrete mudança de domicílio. Por exemplo, eu trabalho em Criciúma. Se eu for chamada para dar aula na unidade da Exucre em Tubarão, vamos supor que exista, né? Caso exista, o fato de eu dar aula em Tubarão não necessariamente exige que eu me mude para Tubarão. Por isso, eu não vou ter direito adicional de transferência. Então, para ter direito adicional de transferência, precisa ficar uma distância da minha cidade, onde foi celebrado o contrato de trabalho, a uma distância que eu não possa ir e voltar todos os dias. Precisa ter uma distância razoável. Então, transferência provisória e mudança de domicílio. Caso tenha esses 2 requisitos, o empregado tem direito a receber no mínimo 25% ao mês, além da sua remuneração habitual. Esse adicional de transferência tem natureza de salário e vai integralizar os cálculos para todas as verbas trabalhistas. Uma observação importante é que, nos casos de empregado que exerce cargo de confiança, gerente, né? Ou ainda, caso o empregado ele tenha assinado um contrato, lá no início, né, quando foi contratado, dando ciência de que pode ser transferido a qualquer momento, nesse caso, o empregado ele não precisa concordar. Se for gerente ou se tiver assinado esse contrato, se tiver previsão contratual, ele não precisa concordar com a transferência, porque a natureza de ser gerente já pressupõe que o empregado pode ser provisoriamente transferido. E o contrato assinado, é claro que
não apenas pressupõe, como comprova que o empregado já tinha conhecimento de que poderia ser transferido e já concordou com isso na assinatura do contrato, né? O importante é saber que o adicional de transferência é para o empregado transferido provisoriamente e que reflete para todas as verbas trabalhistas, porque tem natureza de salário. Um outro adicional que nós temos é o adicional de periculosidade. Então, o artigo 193 da CLT estabelece que consideram atividades periculosas aquelas atividades ou operações perigosas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem em risco acentuado para a vida do trabalhador, expondo o trabalhador de forma permanente a agentes inflamáveis, a roubo, a violência. Então, quando a atividade for considerada periculosa, o empregado terá direito a receber adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade consiste no valor de 30% do salário base do empregado. Então, caso o empregado receba adicional de periculosidade, esse valor que se refere ao adicional de periculosidade, vai se integralizar a base de cálculo, vai ser base de cálculo para todas as demais verbas trabalhistas, porque o adicional de periculosidade tem natureza salarial. O último adicional com caráter salarial é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele vai ser pago para o empregado quando ele estiver exposto a agentes físicos, químicos, biológicos, ruído, sílica, óleos e graxas. Então, a ANR 15 do Ministério do Trabalho, ela delimitou quais atividades são consideradas de insalubridade de grau mínimo, médio e máximo. Para a insalubridade de grau mínimo, o empregado terá direito a um adicional de 10%, de grau médio, 20%, e de grau máximo, 40%. Pode ser ainda que uma negociação coletiva estipule um adicional mais benéfico, tá? Não tem prejuízo quanto a isso, porém, prejudicial não pode. Então, esse valor recebido a título de adicional de insalubridade tem natureza de salário e integra as verbas trabalhistas para todos os fins, ou seja, vai ser contabilizado para cálculo de férias, 13º, aviso prévio e tudo mais. Recapitulando então, nós vimos que remuneração é composta por salário e gorjetas e que o salário é composto pelo salário base mais várias verbas que o empregador vai pagar ali para aquele empregado. E que essas verbas podem ou não ter natureza salarial. Se tiverem natureza salarial, essas verbas compõem o salário e refletem para todas as verbas trabalhistas. Quais verbas têm natureza salarial? As comissões e percentagens, as gratificações legais e os adicionais salariais, foi o que nós vimos até agora. Então, tudo isso vai compor o salário do empregado e vai refletir para as verbas trabalhistas. Porém, além desse valor do salário base, mais essas verbas de natureza salarial, remuneratória que o empregado recebe, o salário ele também pode ser pago por meio de utilidades. Ou seja, além do valor em dinheiro, a título de salário base mais gratificação, adicional e comissão, o salário também pode ser pago por utilidades, prestações in natura. O salário pode ser pago em dinheiro, pecúnia, mas também pode ter uma fração paga em utilidades, que é o salário in natura. Salário in natura é um salário pago com coisas, com utilidades. Nós vamos ver como é que vai funcionar. O fato é que, no máximo, o salário do empregado pode ter 70% pago com utilidades. Então, tem que sempre preservar o mínimo de 30% pago em pecúnia, em dinheiro, em moeda corrente, tá? Então, o que é utilidade? Utilidade é a prestação in natura que o empregador atribui ao empregado em retribuição dos trabalhos, dos serviços prestados. Como assim salário em utilidade, professora? Vamos ver. O empregado, além do salário base, por exemplo, ele vai receber, em contraprestação pelos serviços prestados, um vale-presente de R$200 para gastar dentro da loja onde ele trabalha. Então, o empregado da van, por exemplo, ele ganha R$1.200
mais R$ 200 para gastar dentro da loja onde ele trabalha. Então, esses R$ 200 ele não vê, ele tem lá de vale para gastar se ele quiser, um vale presente. Esses R$ 200 tem natureza salarial, é salário. A empresa está pagando justamente pelos serviços prestados. É um bônus, é um benefício que ele tem todo mês pelos serviços prestados, certo? Um exemplo número 2. O empregado, além do seu salário base, receberá pelos serviços prestados o pagamento de mensalidade do clube parceiro da empresa, da academia, no valor de R$ 250. Então, o empregado, além do salário, vai receber R$ 250 todo mês que a empresa paga a título de mensalidade de academia. A empresa vai diretamente na academia, paga por meio de boleto e o empregado, se quiser usufruir, está pago. É só ele ir lá e usufruir. Então, é um benefício que a empresa paga a título de salário. Ela vê o trabalho do empregado e ela paga, além do salário, ela paga em utilidade, ela paga com a mensalidade da academia, ela paga com o vale presente, ela paga com vários benefícios. Esses benefícios, eles também se dividem entre benefícios que têm caráter de salário e benefícios que não têm caráter de salário. Então, quais benefícios vão ter caráter de salário? Para eu saber se essa utilidade ela tem caráter salarial, eu preciso identificar 2 requisitos. Essa utilidade é paga com habitualidade e é paga pelos serviços prestados? Então, são 2 palavras, 2 expressões, né? Habitualidade e pelos serviços prestados. Habitualidade por quê? Porque para ter caráter de salário, é preciso que o empregado esteja contando com aquilo todo mês. Então, o empregado sabe que, além do seu salário, o empregador também paga para ele, a título de salário, a academia. Então, ele sabe que todo mês vai estar pago, ele conta com aquilo, é habitual, sempre, sempre. Não basta, por exemplo, que esporadicamente o empregador resolveu dar um presente de R$ 200 para o empregado gastar dentro da empresa em um determinado mês. Isso não é salário, isso é um presente. Agora, se todo mês tem R$ 200 para gastar dentro da loja, se todo mês tem R$ 200 para gastar dentro do mercado que o empregado trabalha, esse R$ 200 aí virou salário. É uma utilidade que virou salário. Mesmo que o empregado não veja a cor do dinheiro, é um salário que é pago em utilidade. Então, a habitualidade, primeiro ponto. Em segundo ponto, é em contraprestação pelos serviços prestados. Essa utilidade ela tem que estar sendo paga pelos serviços prestados. Quer ver só a diferença? Por exemplo, assim, uma empresa fornece aos empregados uniformes de alfaiataria. Então, é uma empresa muito chique, muito elegante, e os empregados têm que andar sempre bem alinhados, né, no terno, na beca. Então, a empresa ela fornece os empregados, os uniformes para os empregados. Como é uma empresa de alto padrão, a empresa decidiu que todos os meses os funcionários vão comparecer lá no alfaiate para a confecção de uma nova camisa. Então, todo mês os empregados ganham uma nova camisa para trabalhar. Então, todos os meses eles ganham uma camisa para o trabalho. Aí vem a minha pergunta. É habitual? É. Mas essa utilidade, ela está sendo paga pelo trabalho prestado, em contraprestação, em reconhecimento ao trabalho, ou está sendo uma utilidade que está sendo usada para a execução do trabalho? Nesse caso, essa alfaiataria está sendo usada para o trabalho. Não é em benefício para o empregado, não é um agradecimento. Não, a empresa está fazendo isso porque para a empresa é importante, para a empresa é essencial que o empregado esteja com aquela roupa. Então, nesse caso, a utilidade está sendo fornecida para o trabalho. Se é para o trabalho, não é utilidade, não tem caráter de salário. Por isso, o que determina se aquela utilidade é salário ou não são esses 2 requisitos. É habitual? É. Tá, mas ela está sendo paga pelo salário prestado, é um reconhecimento, todo mês eu tenho R$ 200 para gastar dentro da loja, porque realmente é um salário, só que não é pago em dinheiro e sim em benefício, ou é algum fornecimento de um bem para a execução do meu trabalho. Por exemplo, eu tenho direito a pegar canetas na loja para poder trabalhar, porque a gente usa muitas canetas, por exemplo. Então, eu preciso identificar a habitualidade e o caráter, se é em contraprestação pelos serviços
ou se é um material para que eu possa exercer ali o meu trabalho. Para facilitar um pouco, a CLT, no artigo 458, estabeleceu quais utilidades que não vão ter natureza salarial. Isso não significa que todas as outras vão ter, né? A gente vai sempre precisar analisar esses dois requisitos. Porém, a lei já nos traz quais não têm natureza salarial. Inciso 1º, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Exatamente o que eu coloquei agora, né? Essa questão do alfaiate, essa questão do iPad que eu coloquei ali no slide, mas não falei. Então, todas essas questões que são equipamentos, acessórios, uniformes fornecidos para o local de trabalho, para a prestação de serviço, não são salário, tem natureza indenizatória. Verbas pagas para educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, em valores de matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material. Então, algumas empresas, elas pagam além do salário, uma ajuda, 20% da mensalidade dos filhos, por exemplo. Esse 20% de mensalidade dos filhos, ou 50%, enfim, seja lá qual seja a percentagem, esse valor para educação, para matrícula, para mensalidade, para material, não é salário. Então, mesmo que seja pago com habitualidade, a lei estabeleceu que esse tipo de utilidade não tem caráter de salário. Uma terceira situação são os transportes destinados ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Então, caso a empresa disponibilize um transporte de ida e volta, a empresa pague para o empregado ida e volta, esse valor de transporte destinado ao deslocamento, esse transporte, ele não tem caráter de salário, ele tem caráter tão somente indenizatório, tá? É uma utilidade que não vai refletir para as demais verbas trabalhistas, esse transporte efetivo. Assistência médica, hospitalar e odontológica, por exemplo, plano de saúde, plano hospitalar, plano odontológico, não tem natureza de salário, tem natureza indenizatória. Seguro de vida, seguro de acidentes, previdência privada e vale cultura. Então, tudo isso aqui não vai compor o salário para a base de cálculo. A empresa pode pagar? Pode, mas não vai servir para cálculo de férias, aviso prévio, 13º, FGTS, INSS e outras verbas trabalhistas. Então, vocês conseguiram compreender qual a importância de entender que verbas têm natureza salarial e que verbas não têm? A importância de identificar a natureza salarial, se aquela verba é salário, tem natureza salarial ou não, reside no fato de que, se for considerado que aquela verba é salário, essa verba vai integrar a base de cálculo para todos os demais direitos trabalhistas. Ou seja, se a verba tiver caráter salarial, vai integrar a base de cálculo para 13º, férias, aviso e outras verbas. Do contrário, caso seja identificado que essa verba não tem caráter salarial, então nós dizemos que essa verba tem caráter indenizatório, ela é de natureza indenizatória. Sendo de natureza indenizatória, não integra a base de cálculo para nenhuma verba trabalhista. Assim sendo, as verbas que o empregado recebe são classificadas em verbas de natureza salarial e remuneratória, que são sinônimos, que refletem no cálculo dos direitos trabalhistas, e verbas de natureza indenizatória, que não refletem e não integram o cálculo dos direitos trabalhistas. Mas como eu vou identificar que verba tem natureza remuneratória e que verba tem natureza indenizatória? Nós já vimos aqui todas que têm natureza salarial remuneratória, né? Já vimos tudo que é considerado salário. Na próxima aula, nós vamos ver tudo que tem natureza indenizatória. Então, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. É um conteúdo já bem mais avançado, né? Nós viemos amadurecendo ao longo do semestre e realmente a última unidade agora do sistema remuneratório é a mais de conteúdo mais sólido.
mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar o conteúdo. Tem disponível o slide, fico à disposição de vocês para tirar dúvidas e leiam o material que vocês vão conseguir assimilar melhor. Um abraço, até a próxima aula.